A convenção coletiva de trabalho é um instrumento normativo autoelaborado em nível de categoria e na base territorial dos sindicatos estipulantes. Foram definidas na CLT lá no artigo 611 como um acordo de caráter normativo pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalhos aplicáveis no âmbito das respectivas representações nas relações individuais de trabalho. Então, a convenção coletiva é justamente quando os sindicatos, eles estabelecem quais são as normas que vão ser aplicadas para os contratos de cada um dos seus trabalhadores. E a convenção coletiva, ela tem natureza de norma jurídica, ela se aplica a todas as empresas e a todos os trabalhadores dos sindicatos estipulantes na base territorial, sejam eles sócios ou não do sindicato. E é importante porque os seus efeitos, e a importância da convenção coletiva é essa, alcança todos os membros daquela determinada categoria profissional. Bem, e é interessante, porque ainda dentro daquele efeito das convenções, quais são os efeitos da convenção coletiva? As normas e condições de trabalho previstas em convenções coletivas, elas se acumulam com as da lei, ou seja, não é a lei menos convenção coletiva, não, é lei mais convenção coletiva. Elas apenas possuem uma força derogatória da lei, ou seja, elas apenas substituem a lei quando a própria lei assim permitir, diante do princípio da primazia da ordem pública e social, mas aí tem que haver a necessidade mesmo de prevenção, de previsão legal, melhor dizendo, justamente pela necessidade da tutela geral do trabalhador. E além desse efeito cumulativo, nós também temos o efeito normativo e o efeito obrigacional da convenção coletiva. A convenção coletiva, ela tem efeito obrigacional sobre as entidades signatárias, ou seja, as atividades que assinaram, quanto aos direitos e deveres que nessa qualidade fixarem entre si. Por exemplo, como a obrigação de criar uma comissão mista de conciliação na categoria, e elas também têm um efeito normativo sobre os contratos individuais de trabalho e entre os trabalhadores e as empresas daquele setor, como o direito adicional de horas extras mais elevados do que o da lei, ou como um valor a ser pago a título de adicional de forma diferenciada. Então, esse efeito obrigacional e normativo, ele é uma das características também das convenções coletivas. E além das convenções coletivas, nós temos o acordo coletivo. E o acordo coletivo é aquele que é facultado aos sindicatos a possibilidade do sindicato celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas, de uma determinada categoria econômica. Ou seja, eles vão justamente estipular condições de trabalho que são aplicáveis no âmbito de uma determinada empresa daquela categoria econômica. E além disso, além de condições de trabalho, também é possível tratar sobre legitimação para que essas situações elas sejam realmente aplicadas para os contratos individuais, nas relações de trabalho de natureza individual. Lá no parágrafo 1º do artigo 611 da nossa CLT, nós encontramos essa característica do acordo coletivo. E a legitimação para você firmar esse acordo coletivo, pelo lado patronal é da empresa, e podendo acontecer por grupo de trabalhadores, sim,
mas a própria Constituição ela estabeleceu lá no artigo 8, né, a participação obrigatória dos sindicatos nas negociações coletivas, justamente para dar uma força maior ao sindicato e uma força maior, inclusive, a essas demandas que são levadas para a negociação coletiva, né? E da mesma forma, existe também a possibilidade de coexistência entre acordos coletivos e convenções coletivas. A gente viu que a convenção coletiva, né, ela traz justamente normas que são negociadas, trabalhadas entre o sindicato das empresas e o sindicato daquela categoria profissional. Já o acordo coletivo é o acordo da empresa com o grupo de trabalhadores, sempre tendo o sindicato como intervenção, como interventor obrigatório nessas relações. E aí o artigo 622 da CLT, ele traz de que é possível, que podem coexistir em uma mesma empresa da categoria, caso em que prevaleça normas e condições de trabalho mais ao trabalhador previstas nos dois instrumentos normativos. Porque aí vai depender justamente das condições daquilo que foi acordado e da época também que foi acordado entre os atores sociais, entre a classe dos empregadores, né, e a classe dos trabalhadores. E quando nós falamos de pactos sociais, pacto social é o resultado de uma negociação no nível mais alto da sociedade, né, para determinar os rumos da política social do país, né, como um meio de buscar o consenso dos interessados antes das reformas profundas de que o mesmo acaba necessitando. Bem, além da própria questão da negociação, do acordo coletivo, né, das convenções coletivas, nós temos também a empresa e o próprio regulamento da empresa no âmbito normativo da legislação trabalhista, né? E o que seria o regulamento da empresa? O regulamento da empresa consiste num conjunto sistemático de regras sobre as condições gerais do trabalho, prevendo diversas situações a que os interessados eles vão se submeter na solução de situações futuras, né, de casos futuros. Mas também pode dispor sobre normas, sobre organização da atividade, sobre disciplina interna, sobre vantagens a serem conferidas aos trabalhadores, né? E o regulamento da empresa tem plena eficácia jurídica, inclusive subordinando-se às leis e aos instrumentos normativos mais benéficos aos empregados. E quais os tipos de regulamentos que nós temos? Quanto à origem, os regulamentos eles são unilaterais. Por quê? Porque geralmente eles são elaborados unicamente pelo empregador e é imposto ao trabalhador daquela determinada empresa. Mas também existe a possibilidade de que esses regulamentos sejam bilaterais, desde que, quando houvesse a formação do regulamento, trabalhadores e empregadores participassem discutindo as condições, e dessa forma teria participação de ambos, por isso teria natureza bilateral. E aí, quanto à validade desses regulamentos, eles podem depender ou não de homologação do Poder Judiciário, do poder público quanto a isso. E quanto obrigatório, a obrigatoriedade, melhor dizendo, eles podem também ter natureza tanto obrigatória como facultativa. E quando a gente fala a respeito das características do direito brasileiro, quando qualquer regulamento tiver disposições menos vantajosas que a convenção coletiva, que a sentença normativa ou que a lei, não prevalecerão as cláusulas desfavoráveis diante do princípio da hierarquia das normas jurídicas trabalhistas.
O regulamento pode ser alterado pelo empregador, porém as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens que foram dadas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. No Brasil, os regulamentos das empresas eles são facultativos, são privados, não dependem da homologação, embora os quadros de carreira, sim, geralmente são de natureza unilateral. Um outro ponto importante para a gente discutir na aula de hoje é a composição, ou seja, a resolução dos conflitos e das normas resultantes do direito do trabalho. E quando nós falamos de composição dos conflitos, nós falamos da composição heterônoma, que é o conflito trabalhista, que a composição ela emana de um órgão ou de uma pessoa acima das partes, e quando o conflito ele é coletivo, a decisão proferida ela tem natureza normativa entre os integrantes dos grupos conflitantes, como uma forma até de unificação das diretrizes estabelecidas por quem julga. E aí no Brasil, a própria Constituição Federal estabelece que a decisão do conflito coletivo é atribuída ou à Justiça do Trabalho ou a árbitros com base no artigo 114 da nossa Constituição. E o que é a Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho é um órgão do Poder Judiciário que é estruturado em 3 níveis. Nós temos as juntas de conciliação e julgamento, que conhecem e decidem os conflitos individuais mediante sentenças. Nós temos os tribunais regionais do trabalho, que apreciam originariamente dissídios coletivos depois de esgotadas as tentativas de negociações coletivas entre as partes, seja diretamente ou através de mediação do Ministério Público do Trabalho. E também nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, que também aprecia dissídios coletivos originalmente ou em grau de recursos às decisões dos tribunais regionais de trabalho. Aí, só para lembrar, a jurisprudência, que é justamente aquilo que é emitido por esses órgãos da Justiça do Trabalho, é fonte de direito. Inclusive, é considerada fonte do direito quanto ao direito do trabalho também. Lá no artigo 8 da CLT nós temos essa disposição expressa. E geralmente jurisprudência é empregada como um conjunto das decisões proferidas por o tribunal de forma reiterada e de forma a construir uma diretriz de soluções para casos futuros e que tenham similaridade, que sejam considerados iguais, ou seja, mesma situação, aplica-se a mesma decisão. Poder normativo, o que seria o poder normativo? No sentido amplo, poder normativo é a faculdade que é atribuída por lei a órgãos que não são integrantes do poder legislativo. E qual é o objetivo? Para que eles possam estabelecer enlaces jurídicos espontâneos ou que eles possam decidir conflitos de natureza coletiva que são submetidos à sua jurisdição. Já as decisões normativas, as decisões que são proferidas pelo TRT nos dissídios coletivos, ele tem nome de sentenças normativas. E ao TRT foi conferido também um poder normativo ao criarem com as suas decisões proferidas nos dissídios coletivos normas que sejam aplicadas às relações individuais dos setores, as relações de trabalho daquele setor da economia, eles acabam tendo uma obrigatoriedade e força mesmo de lei, por isso que é chamado de sentença normativa. E será que somente no âmbito da Justiça do Trabalho existem questões relacionadas a
a justiça do trabalho, o direito do trabalho, a gente vai ver que não. Né? Compete à justiça comum também decidir processos em que sindicatos disputam a representação de uma determinada categoria, né? Decidir processos nos quais associações de sindicatos ou membros da categoria não associados litigam com o próprio sindicato em torno de eleições sindicais, cobrança de contribuições sindicais ou assuntos correlatos, né, que não configuram um dissídio individual ou coletivo entre trabalhador e empregador. Né? E também cabe à justiça apreciar e decidir questões de acidente de trabalho também e doença profissional. Para a gente terminar, é importante falar também um pouco sobre a arbitragem. A arbitragem que é dada, né, a partir de um laudo arbitral, é justamente a decisão proferida por um árbitro que foi escolhido pelas partes num conflito coletivo de trabalho. Terá o efeito de decisão irrevogável, de natureza não judicial, mas cujo o provimento, cujo cumprimento é exigível. A arbitragem é um procedimento alternativo do dissídio coletivo, com o qual não se confunde. Por quê? Porque o seu caráter é privado e ele é de natureza a priori não jurisdicional. A lei que trata sobre a arbitragem é a Lei 7.783 de 1989. É uma lei bem interessante que vale a pena. No próximo bloco a gente continua com aplicações das normas jurídicas.